para escutar. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para rezar, meditar o texto das leituras, a liturgia da palavra, que este 17º domingo do tempo comum vem nos oferecer. E hoje a liturgia nos convida a viver nesta receptividade dos dons de Deus, acolher os dons de Deus, reconhecer a sua presença nos pequenos detalhes. Está sempre à disposição dele. Deve ser a nossa constante entrega nesse nosso itinerário cristão. Caríssimos, a leitura primeira deste 17º domingo do tempo comum é tirada do livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 e 7 ao 12. Apresenta um sonho em que Salomão, depois que é eleito para reinar, sucedendo Davi, seu pai, eis então que Salomão vai ao monte para estar a sós. E ali ele tem uma revelação. Deus vem ao encontro de Salomão e diz a Salomão: pede o que tu desejas e eu te darei. Salomão se volta para Deus dizendo, reconhecendo a sua pequenez, a sua ainda adolescência diante de um império tão grande, diante de uma responsabilidade tão grande. E por isso ele diz ao Senhor que diante desta missão recebida por ele, suceder Davi, que não é uma coisa tão fácil, ele então se reconhece pequeno, ainda adolescente, para governar. Por isso ele pede a Deus apenas duas coisas. Salomão, diante do pedido ou da disponibilidade de Deus, Salomão pede apenas a sabedoria e a justiça. Sabedoria para praticar a justiça. Diz então o próprio Salomão para o próprio Deus, que dá, pois, ao teu servo um coração compreensível, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal, entre sabedoria e justiça, distinguir entre o bem e o mal. Caríssimos, Deus esperava que Salomão fosse pedir que conservasse ele no poder, que desse força e poder para destruir seus inimigos, que pedisse a Deus a riqueza, vida longa. Não. Salomão pede a Deus aquilo que é mais digno de um governante. Pede a sabedoria para não causar, não praticar injustiça com o povo lhes confiado. É bela esse convite que faz Deus por meio desta intenção de Salomão. E Deus então fará com que todo esse seu desejo se concretize, pois o seu pedido foi sincero e leal. Imitemos o grande Salomão, um homem que foi um grande rei, expert, inteligente, um grande construtor, e que manifestou no seu reinado uma grande intimidade com Deus. Faltam-nos governantes com este calibre. Faltam-nos governantes que vivam a sua intimidade com Deus. Infelizmente, vivemos a escassez de governante no nosso mundo. O texto do Evangelho nos apresenta 3 parábolas. A primeira parábola é aquela parábola
que fala daquele homem que encontra um tesouro e vende tudo para comprar aquele campo onde o tesouro foi encontrado. A segunda parábola, Jesus fala de alguém que busca, que procura comprar pérolas preciosas. E quando a encontra, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. A terceira e última parábola é a conclusão dessas duas anteriores que vamos falar. O que nós encontramos de compatível e de diferença nestas duas primeiras parábolas? Pois bem, o teor desse evangelho é falar do reino dos céus. E por isso o evangelista põe na boca de Jesus palavras assertivas, palavras que vêm nos convidar a dar passos em direção a Ele. É assim, portanto, que nós iremos perceber que as duas primeiras parábolas, existe nela a disponibilidade daquele que encontra tanto o tesouro como a pérola, vender tudo para se dar posse daquele tesouro encontrado. Ou seja, alguém que deseja fazer tudo para fazer a vontade de alguém que me chamou. Esse alguém é Deus. O que nós encontramos de diferente nessas duas primeiras parábolas? Encontramos uma coisa que faz com que as duas sejam diferentes. A primeira, que fala deste tesouro escondido no campo, era comum no tempo de Jesus haver muitas guerras. Anterior a ele houve muitas guerras. E as pessoas, quando chegava o perigo, elas fugiam de suas casas. Mas aquelas que tinham alguns bens, enterravam esses bens, na perspectiva de que um dia pudesse voltar e tomaria posse daqueles seus bens. Muitos não voltavam. E aí, quando outras pessoas vinham e se possavam da terra, não tinha consciência de que ali tinha tesouro escondido, enterrado. E quando alguém encontra este tesouro, descobre, é capaz de vender tudo para tomar posse daquele terreno, daquele campo. Pois bem, esta primeira parábola mostra que alguém, coincidentemente, encontrou aquele tesouro. E ao encontrar o tesouro, ele faz toda a prioridade a este tesouro. Faz todo o esforço para conseguir ter posse deste tesouro. A segunda parábola nos traz um aspecto diferente da primeira. Enquanto na primeira a pessoa encontra, sortudamente ela encontra aquele tesouro escondido, a segunda não. A segunda ela busca. A segunda corre atrás desta pérola para ser comprada. E quando ela encontra, da mesma forma, vende tudo para conseguir comprá-la. A primeira, a pessoa encontra por sorte. A segunda, a pessoa se esforça para conseguir comprar aquela pérola. E aqui nos traz duas mensagens. A primeira mensagem que nós podemos tirar dessas duas diferenças é que Deus nos dá gratuitamente a sua graça. E a nossa santidade não é fruto de uma conquista, de um esforço meu meramente. Mas é, antes de tudo, um dom gratuito. Foi Deus que nos deu esta graça da santidade para voltarmos ao nosso habitat. Por isso, aquela pessoa encontra a pérola coincidentemente. É a graça de Deus. A segunda parábola diz que a pessoa buscou, foi em busca, foi atrás, se esforçou para conseguir aquela pérola que ele tanto procurava. E quando encontra, faz tudo para tê-la. É a nossa parte. A primeira
Comparação é a parte de Deus. Ele nos dá gratuitamente a sua graça. A segunda parábola revela que nós também precisamos ter parte nessa caminhada. Precisamos fazer esforço também. Preciso abrir o meu coração para estar e acolher esta presença de Deus. Do contrário, eu não consigo receber, acolher, conquistar esse reino de Deus. Portanto, uma coisa é receber o dom gratuito que Deus dá a todos. Outra coisa é, para chegar a tomar consciência desta gratuidade da graça de Deus, é preciso haver uma abertura de minha parte. Ou seja, eu preciso estar disponível, totalmente disponível a Deus. Termina essa parábola com a terceira parábola, e nesta terceira parábola termina como aquela do domingo passado, onde aqui o evangelista põe na boca de Jesus a necessidade da sua comunidade. A comunidade tinha necessidade de se converter. Por isso, o reino dos céus é como aquela rede lançada ao mar, que pega peixe de toda espécie. E aí puxa o pescador esta rede para a praia e ali ele separa os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes bons vão para a cesta e os ruins jogam fora. E assim chama a atenção o evangelista, acontecerá no final dos tempos. Deus separará o justo dos injustos. É claro, caríssimos, Mateus não está apresentando uma ação jornalística de um fato que vai acontecer. Não está dizendo isso. Ele está fazendo simplesmente um convite audacioso. Eu vos convido a fazer parte desse grupo de peixes bons. E assim possamos ir para a cesta, onde é o lugar reservado para aqueles que acolhem a graça que é gratuita de Deus, mas também se esforçam cada dia para abrir a porta do seu coração para assim Deus ter acesso. Termina essa liturgia da palavra com a carta de Paulo aos Romanos, Romanos 8, 28 ao 30, que Paulo começa dizendo: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo, a graça de Deus é para todos. Todos têm acesso gratuitamente a esta graça. No entanto, diz Paulo, olhem para esse detalhe. Diz ele, é importante saber que Deus chamou aqueles que foram predestinados no sentido de que aqueles que acolheram a graça de Deus. Depois, aqueles que foram predestinados também foram chamados por Deus. Aqueles que foram chamados por Deus também se tornaram justos, ou seja, se converteram a Deus. E finalmente, aqueles que ficaram justos, que cresceram na fé, dão glória a Deus. Ou seja, a graça é para todos nós, mas precisamos tomar consciência deste itinerário que somos chamados a realizar. Ou seja, ser consciente que Deus me deu esta graça. Por isso, predestinado. Tomar consciência de que Ele me chamou e eu respondo: aqui estou. E me chamou para quê? Para me tornar justo, para crescer na fé, para ser santo. E finalmente, consciente desta santidade que busco em Deus, eu dou glória a Ele que me dá tantas maravilhas no dia a dia da minha vida. Caríssimos, tenha um domingo cheio de Deus, repleto da sua presença. Reze esses textos magníficos, que com certeza são pistas maravilhosas para chegarmos e contemplarmos a face de Deus. Tenha um domingo cheio de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.